Uou, bom dia Instagram, que delícia, olha que maravilha. Eu tô super contente hoje, a gente tá estreando o nosso novo quadro, nosso novo programa. A gente tá transformando, parece que eu tô transformando minha rede social numa TV, né? Tomara. Tomara, já que todo mundo gosta de assistir TV, vamos transformar o nosso canal, os nossos canais, as nossas redes sociais em algo semelhante a uma TV, só que com uma diferença. Com material bom, né? Sem enganação, sem ilusão, sem alienação. Somente a verdade e aquilo que vale a pena ser aprendido, ser assistido, né? Na quarta-feira foi uma delícia. Eu não coloquei ainda no YouTube, gente, porque eu tive problema no meu celular. Meu celular estava com pouca memória para eu poder fazer a gravação, fazer a edição e depois então salvar no caso, né? Opa, a Mariana já entrou. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se ela já vai entrar já. Deixa eu tirar aqui e botar mais longe. Porque... Opa, preciso virar aqui. Olá! Belíssima. Tudo bom, meu amor? Tabladinho. Ai, Mari, que coisa boa ter você aqui na estreia do nosso Alvorada das Deusas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, eu estava falando pro pessoal aqui que eu não postei ainda o programa de quarta, porque eu tive problema no meu celular. Mas hoje ou amanhã já vai entrar no YouTube, porque todos os programas que a gente grava aqui na live, depois vai para lá, para o YouTube, para o pessoal poder ter acesso, né? Essa nossa estreia hoje também vai ficar lá no nosso canal do YouTube, Alfredo Lima, Cabala e Consciência. Mari, prazer ter você aqui com a gente. E fica à vontade, se apresenta aí pro pessoal. Obrigada, queria dar bom dia para todo mundo. Explicar que acho que a gente vai entrar numa conversa, talvez a gente não consiga ver tudo que está sendo dito e falado, e parar a conversa, porque daí interrompe o fluxo, mas que a gente depois assiste a live, né? E aí a gente entra em contato para responder, para conversar, enfim. E bom dia aí, eu vi que o Mac, Pri entraram, bom dia, a gente vai falando uns ois aí. Então, eu sou Mariana Abreu, eu sou proprietária do Estúdio Flamenquete, Arte Flamenca, e eu faço flamenco desde os meus 13 anos. Fiquei pensando muito assim, nas palavras que você colocou para a nossa live, né? Como tema para a nossa live. E aí foi me mexendo esse passado, como eu me construí pré-adolescente, né? A adolescência. Então, o flamenco fez muito parte de como eu me constituo enquanto mulher, a minha identidade. O meu feminino está muito ligado à arte flamenca. Então, bora conversar, que mais? Gente, o pessoal do meu canal, vocês sabem que eu fiz flamenco, sou apaixonado pelo flamenco. E a Mari foi uma das minhas professoras. Eu fiz workshop de flamenco com a Mari, a gente se conhecia. Na verdade, eu já seguia a Mari, porque a Flávia falava muito dela e a gente já seguia ela. Mas ela é fantástica, a gente tive a oportunidade de assisti-la no Teatro do SESI, e ela é fantástica. E aí, o que aconteceu? Não é só a live hoje é só a ponta do iceberg. Eu acho que nem a Mari tem noção das magias e encantarias que eu estou com vontade de fazer junto com ela. Mas hoje é porque eu quero que todo mundo se conheça melhor, eu quero que vocês conheçam melhor, principalmente você que está assistindo no replay. Então você presta bastante atenção em tudo, porque assim, eu me considero o homem mais feminista que eu conheço. Mas eu sou feminista no sentido de essência feminina, do sagrado feminino. Não tem como eu ser um mago, ser um cabalista, ser um filósofo, sem entender essa potência do sagrado feminino. Então foi essa a intenção de criar o Alvorada das Deusas. Por que Alvorada das Deusas? Tem aquele filme muito antigo, um clássico poderosíssimo dos anos 40, que chama Crepúsculo dos Deuses. A Mari já deve ter assistido, Mari. Né? Então, eu decidi fazer o oposto, né? Já que não tem nenhum deus morrendo aqui, fazer o Alvorada das Deusas. E a Mari
ela tem muito essa coisa da potência que o flamenco traz para a vida da gente, principalmente para a vida da mulher, porque o flamenco, apesar de ter sido uma dança originalmente fundamentada no machismo, vamos dizer assim, porque era uma dança só masculina, quando a mulher foi entrando no flamenco, ele foi empoderando a mulher de uma maneira muito mágica. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da mulher dentro do flamenco para o pessoal, Mari, por favor. Então, o flamenco ele é uma arte muito recente, né? A gente pensa aí em 1800, alguns registros, uma arte super jovem. E daí, nessa questão do masculino e do feminino, eu acho que a gente tem, na verdade, possibilidades. Ele ainda é um ambiente, principalmente nas expressões da guitarra a mais, vamos porque seria o universo mais restrito aos homens, e no cante. E já no baile, esse machismo é um pouco diluído, por uma questão de que a gente tem grandes ícones da dança e as mulheres foram rompendo com essa condição. E no universo da dança, ele ainda tem muito essa. A mulher é permitida, né? Porque como ela dança para o entretenimento, ela dança para o homem, para ser apreciada, então ela ainda tinha esse lugar de, tudo bem. O que você Enfeite, quiser. vamos dizer assim, como se fosse um enfeite, um adereço para a dança. Tanto que no início, muitas mulheres dentro do flamenco não podiam bailar algumas coisas, a elas era mais. Você pode fazer braços, floreios, ficar bonita, pôr uma roupa bonita, mas você não pode bailar. E isso foi sendo transformado com o tempo, mas ainda é Não uma podia arte. mostrar força nos pés, não podia mostrar a potência. Seria mais ou menos isso, Mari? Exatamente. Então, por exemplo, bailou de calça, há um tabu, né? Então, você pensa, tá bom que estamos em 2020, mas é uma arte jovem e é uma coisa que você falou, gente, mas como assim só por bailar de calça, só por... Sim, sim, a gente ainda está lidando com coisas, com Com muito esses machismo, estigmas, né? É. E muito uma coisa que eu machismo. percebi muito, eu não tive muito contato com o mundo flamenco, até a gente tinha intenção de ir com a Flávia para São Paulo agora em junho na feira, né? Agora nem, acho que nem vai ter feira, né, Mari? Não, não, Pois nem é, vai uma ter. pena. Mas enfim, a gente vai ter, eu ainda quero ter mais contato ainda com o Flamengo, tanto no Brasil quanto a vontade que a gente tem, eu e o Lucas temos vontade de ir para a Espanha também, né? Mas assim, uma coisa que eu pude perceber do pouco que eu pude ver, pude visualizar, é o nível de tradicionalismo e de machismo dentro do grupo feminino, das próprias mulheres do Flamengo, que também são muito machistas. Talvez por isso que quando eu penso em Flamengo, eu penso muito em você. Eu penso muito em você. Eu tenho exemplos dentro do Flamengo de mentes um pouco mais abertas. Você, principalmente, porque você tem muito essa coisa do modernizar, do atualizar, do feminilizar mais o Flamengo. Que eu percebi muito forte isso no teu trabalho. Na verdade, assim, eu não me pretendo revolucionária no Flamengo, mas eu tenho essa busca da autenticidade, assim, qual é a minha voz dentro do Flamengo. Então, eu acho que ele fica contemporâneo, né? Ele é a minha expressão Isso. artística. Mas a partir do momento que a gente tem uma bailaora que entra para dançar e levanta o braço e tem pelos embaixo do braço e as pessoas riem, as próprias mulheres riem, e isso é um grande tabu e é uma grande questão, eu penso, gente, a gente realmente está bem atrasado em muitas questões. E o Flamengo, ele tem supostamente uma democracia, né? Ele tem uma democracia de corpos, então pode dançar magra, gorda, alta, baixa, mas ele ainda é um ambiente restrito. Você não vai ver corpos diferentes no Balé Nacional de Espanha.
você tem quantos bailaores e bailaoras negros no cenário flamenco? Ah, porque eles não Nossa, é dançam? verdade. É de se questionar, né? Então a É gente tem essa verdade. questão do machismo, do racismo estrutural, eles vêm todos para dentro do flamenco. Ao mesmo tempo que ele tem essa força revolucionária nessas questões, ele é uma força de manutenção. Lembrando que no fascismo na Espanha ele era apreciadíssimo. Então os artistas entretiam os fascistas. Interessante. Interessante. Ele tem possibilidades. A gente sempre pensa no artista e na arte como uma potência só revolucionária, só inovadora e contra todo, porque a gente se expressa muito, né, e se potencializa muito, mas Uhum. também é um ato de manutenção do status quo, do machismo, do racismo, do fascismo. Então, assim, na verdade, não é o Flamengo, é como você faz o Sim, Flamengo sim, sim. empodere, quando você se liberta desses padrões corporais, porque é isso, nem tem nele essa democracia de idade, de corpos, de etnia, então depende de como você faz ele. Uhum. Eu acho que é muito essa coisa do. Bem como você falou, assim, o Flamengo ele nasceu como uma forma revolucionária, uma forma de revolução e mais primordialmente de manutenção da cultura, né? Da cultura gitana e etc e tal. Mas assim, eu acho que essa própria energia de revolução que habita, que é o cerne do Flamengo, eu acho que ela já é responsável por mexer em alguma coisa aqui dentro. Agora eu queria conversar um pouquinho com você sobre um pouco mais sobre essa coisa mais energética, sobre aquilo que você sente em você e aquilo que você sente principalmente nas tuas alunas, nas tuas aprendizes, nas pessoas que bailam com você o flamenco, essa coisa do, sabe, o antes e depois, sabe? Antes do flamenco, as pessoas que você conhece antes do flamenco e depois do flamenco, sabe? Eu falo porque para mim foi uma coisa muito importante, assim. Eu tenho um trabalho, esse meu trabalho de mentoria de consciência, de elevação, de expansão de consciência, numerologia cabalística, essa coisa, eu consegui ver o flamenco de uma forma energética muito forte, muito esse aterramento que o flamenco promove para todos os seres. Para quem tem uma cabeça mais aberta, para quem não fica nesse retrógrado de status quo que a gente estava falando agora há pouco, ele tem uma energia muito libertadora, talvez por causa dessa raiz revolucionária dele, essa raiz energética revolucionária, e principalmente porque tudo que relaciona-se à Terra, né, até especificando uma coisa assim. Gente, foi muito engraçado, porque quando eu convidei a Mara, ela ficou preocupada porque ela não sabia o que ela ia falar, porque assim, eu quero saber mais ou menos o que você diz. Não, se solta, fala o que você quiser, do jeito que você quiser. Aqui o negócio aqui é ficar solto. Mas porque assim, ó, é muito importante nós entendermos que independente. É a mesma coisa assim, eu sempre falo. Hitler, intrinsecamente, na cabeça dele, ele estava querendo fazer o melhor para a humanidade. Então não existe bem e mal, bom, ruim. Existe o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Mas o que não é bom para mim pode ser bom para outra pessoa. Então, esse entendimento, essa percepção, quando a gente tem uma mente mais aberta, o Flamengo ele te abre ainda mais. Então, eu queria saber muito, assim, aí é muito pessoal mesmo, muito individual da Mariana e das tuas alunas, claro, como é que foi como é que é essa visão tua de você observar o antes e depois, o antes e pós-Flamengo nas pessoas. Como é que é esse empoderamento, essa força energética que o Flamengo traz para a gente? Eu queria só fazer um adendozinho, que assim, essa força que está dentro dele, a gente precisa fazer uma manutenção dela sempre. Porque se não fosse dada e ele sempre fosse revolucionário, a gente não ia ver o que a gente vê dentro dele, que tem que ter um movimento antimachista, que tem que ter um movimento racista, que A tem que revolução tem que permanecer, né? permanecer. É uma coisa que ela é cultivada, que ela cultivada mesmo, adubada, cuidada, com muito carinho. Senão a gente não precisava ter isso. E outra coisa que eu também penso um pouquinho diferente, assim, eu acho que, sim, não julgamento do bem e do mal, mas daí a gente está falando dentro de um nível de normalidade. Para mim, o fascismo, ele sai desse nível de normalidade, né? Só para
Sim, sim. A gente tem que entender que existe a questão daquilo que é o social. Aquilo que faz mal para o social não tem como a gente entender como benefício, né? Isso, que atenta à vida, atenta à Isso. liberdade. Isso para mim já entra numa outra categoria que não é nenhuma questão de julgamento de bem ou mal, é Não. superior, é no respeito ao indivíduo, até a própria energia de vida, que eu também acredito Sim, sim. muito. Então, qualquer coisa assim, eu li aquele Como Conversar com um Fascista, da Tiburi. Sim, sim, sim. Ah, mas como é que é? Ah, ela fala que não dá para conversar. Eu concordo muito com ela. Então, Sim. agora eu pensei nas palavrinhas que você me deu, que eu não consigo, Alfredo, fazer livre, assim. É Não. livre. Ai, que bonitinho! Não, eu também faço mapa mental, mas eu costumo fazer mapa mental, mas quando é entrevista eu gosto de ficar bem papo solto, assim, mas não tem problema. Cada um tem o seu jeito de fazer. Tá ótimo, maravilha. De pegar umas palavras, assim. E aí eu acho que uma das potências do flamenco, que faz com que seja uma experiência tão transformadora para todo mundo que vive ele um pouco, é a questão da dificuldade técnica. Porque, assim, ele é muito intenso. A coordenação motora fina. E isso te exige, sim ou sim, um estado de presença, que é o que a gente vê, o poder do agora, do Eckhart Tolle, todo, né, coaches, questões que falam da presença. Todo mundo falando, você falando mais profundamente, eu só consigo pensar nisso através do flamenco. Você tem que estar ali, com o seu corpo, com a sua alma, totalmente disponível. Se você quer minimamente, vai lá. É, Então, verdade. você faz o e E é isso, bem interessante, só te interrompendo rapidinho, assim, você falou, foi muito interessante. Porque, assim, existem balaores e existem coreografados, né? Pessoas que fazem coreografia, né? Não tem como você aprender flamenco em um ano, vamos supor, por exemplo. Então, assim, a maioria dos espetáculos que se vê em lugares como aqui, por exemplo, por mais que a Flávia seja uma excelente balaora, mas o que a gente fez ali no espetáculo foi um espetáculo muito bonito, mas não deixou de ser uma coreografia, porque nós tivemos 6 meses para ensaiar. Não tem como você aprender flamenco e criar flamenco em 6 meses. Mas, assim, até mesmo para a coreografia, só que o pessoal tem mais ou menos uma noção da potência. Até para a coreografia, se você não estiver presente, não funciona, não rola, porque ele exige muito, muito, muito da potência do nosso corpo e dessa energia interna. eu acho assim, eu também coloco os meus alunos para dançar muito cedo, por vários motivos. Um, que eu acho que o palco, ele te ensina, se a gente já tem essa presença em sala de aula, o palco, que é aquela hora que você só tem aquele momento para fazer, não dá Bem para, isso. eu vou sentir que eu errei aquele braço, ele te ensina, ele te dá uma atenção corporal que nenhuma outra experiência te dá. Tanto que assim, agora o que eu mais sinto falta claro, da sala de aula, desse contato com os alunos e do palco, de se apresentar com esse frio na barriga, com esse é agora, né? Com essa única oportunidade. Então, eu estimulo as pessoas a estarem nessa experiência. E outra coisa também é a questão da humildade, porque você aprende muito com aquele medo, com aquela vergonha, você fica mais empático com os colegas que você vê bailando, você fica menos crítico no sentido não de você não ter criticidade, mas de você julgar menos, né? Eu falo, eu dançava em uma companhia, às vezes a minha diretora falava, nossa, mas você é a Madre Teresa de Calcutá do Flamengo, você acha tudo bom, tudo. Eu falei, mas é que eu tenho tanto medo de estar lá no palco, que a gente está nu, cru, com todas as suas Sim, deficiências. Aquele sapateado sai ou não sai? Vai estar ali. Seu braço tá bom, tá ruim. Você tá bem, vai estar ali. Tudo vai estar ali. Você, como ser humano integral, vai estar ali. Então, eu acho que, mesmo iniciantes, para os iniciantes, eu sempre falo, as pessoas não vão. Eu tento sempre escrever no programa o que vai ser dançado e o nível. Que é como se dissesse para o público também, ó, você está vendo iniciante. Então você sim. tem que ser com eles a coragem que eles tiveram de se expor,
a disponibilidade deles de estar ali para vocês, comunicando o que eles conseguem. Então, eu falo, não vai ser a mesma coisa, porque quando entro eu no palco, quando entra uma avançada no palco, e daí já é outro critério, já é outro. As pessoas já vão esperando. Bom, o que que vai, o que que ela vai É, fazer ali? Então, é. uma exigência técnica, apesar de eu achar que a gente não deveria se ater a ela, né? E sim ao que o que a pessoa tem para dizer. A Mas, liberdade revolucionária. né? É Então, muito interessante isso, é muito gostoso quando, principalmente quando fala assim, dessa liberdade que o Flamengo. E são os paradoxos, é bem por isso assim que eu talvez quis colocar o título da nossa live como a dança rompendo paradigmas, né? E transformando as nossas vidas, porque tudo é muito paradoxal, tudo tem seus paradigmas. E a gente começou falando das barreiras, da xenofobia, de machismo, etc. e tal, que tem dentro da própria cultura flamenca, né? Agora, mas para a gente poder chegar nessa transformação, nesse lado positivo, nesse lado extraordinário, assim, tudo no universo tem dois polos. Tudo é polarizado, tudo tem positivo e negativo. A gente precisa saber aonde que a gente vai permanecer, onde que a gente vai ficar. E eu acho que essa potência que o flamenco traz, e aí vamos falar num universo mais individualizado, mais microcósmico, mas assim, a mulher como eu já ouvi muitas pessoas falando sobre o flamenco como uma dança muito, muito forte e que faz mal para o corpo da mulher, porque é muita bateção, é muito sapateado e coisa e tal. E quando eu fiz o flamenco é que eu fui entender. Eu tenho desvio de coluna e tive má formação óssea quando na infância, etc. e tal. Então, assim, eu tive que fazer exercício durante muito tempo na minha vida. E tenho que fazer exercício porque a minha coluna dói por causa de desvio, né? E no flamenco eu entendi o que era a posição que me dava mais dor na coluna e o flamenco corrigiu isso para mim. Porque apesar dele ser uma dança muito forte, muito pesada, que você realmente se bate, não é um sapateado americano o flamenco. Ele é uma coisa muito pesada mesmo. Mas assim, eu ia para as aulas de flamenco com dor e voltava sem dor. É uma questão que vai além. É como assim, quando eu fiz dança moderna em Curitiba, eu morei 4 anos em Curitiba e cursei dança moderna lá na Universidade Federal. Então, assim, é muito terapêutica. Pelo menos são os dois estilos de dança que são muito mais terapêuticos que eu conheci. Né? A dança moderna, porque não tem aquele aperto da sapatilha do balé clássico, né? E o flamenco, porque é uma questão de postura. Se você não tem postura, você realmente vai se entortar, vai se quebrar, vai se destruir. Mas aí você, de repente, vê essas 400 do flamenco, as mulheres com uma obesidade imensa, e com 75 anos, levantando da cadeirinha lá e patati, para lá, e aquilo arrepia a gente até a beiradinha lá sabe? É um negócio que é muito, muito, olha, até você, sabe? É muito poderoso essa essência. E eu acredito que, assim, quando nós entendemos essa energia, esse arco cinético, como eu costumo dizer, da energia da dança, a gente pode perceber isso de uma forma assim, ó. Essa potência que para muitos tá vibrando na xenofobia, no machismo, enfim, uma série de outras coisas, porque eu já vi inclusive preconceito de gênero dentro do Flamengo. Eu não sei por que essa coisa, não só homem e mulher, mas preconceito de gênero no sentido da lésbica, do gay, etc. e tal. Mas assim, quando você percebe e eu vi isso em você quando eu fiz workshop, por isso que eu estou falando disso. Sabe? Quando você percebe que a pessoa consegue transportar, manipular, canalizar essa energia, que poderia ser intrinsecamente negativa, poderia ser potencialmente negativa, mas você consegue canalizar ela para um lado dessa coisa de humildade, dessa coisa, como você falou, que a tua professora falava que você parecia a Madre Teresa. Quando você consegue canalizar isso, você potencializa para uma coisa que transcende a muitas barreiras. E eu estou falando isso principalmente de você, porque é uma coisa que a gente vê nas tuas postagens no Instagram.
É uma energia muito aberta e muito receptiva, onde você consegue agregar e mostrar. As pessoas sentem o amor nos teus vídeos, as pessoas sentem a potência daquilo que você quer transmitir, principalmente de libertador na tua dança, no teu jeito de receber, no respeito que você tem por aqueles que têm mais tempo que você, por aqueles que têm menos tempo que você, e não importa, é a transformação que você faz, sabe? Isso é muito bonito dentro de uma balaoura, de uma dançarina, de uma bailarina, não importa a área da dança que seja. Mas assim, você foi uma mulher que, você falou que dança flamenco desde os 13 anos, mas você foi fazer faculdade de dança. Como que foi isso? Como que foi abrir os teus olhos para todo um mundo de arte diferente, né? E dizer, não, realmente o meu ramo, realmente o meu espírito, realmente a minha alma é flamenca. Como é que essa energia confluiu? Como é que foi essa fluência energética dentro da Mariana? Então, eu queria fazer só um adendo aí. Que bom que você falou isso, porque eu tava na maior crise com o meu Instagram, falando, ai, gente, eu não consigo colocar no meu Insta o que eu gostaria. Que bom que tá chegando dessa forma. E Tá. falar um pouquinho sobre o que você falou sobre o Flamengo bom ou não para o corpo. A minha professora de yoga entrou aí, ela tem agora uma Matriz Tierra, que tá uma belezura aí de produtos naturais, enfim. Essa aula dela é incrível, era assim, a yoga é integrativa, né? E aí eu sempre brinco com as minhas alunas, eu falo, gente, bom para o corpo é ficar parado, é descanso, é tai chi chuan, é yoga, são outras técnicas. Pilates, um negócio bem lento, bem calmo. Você come bem, dorme bem, faz essas práticas, o Flamengo dói, assim, desde que eu bailo eu tenho dores corporais, mas por que que ele é bom? Por que que a gente segue? Porque eu acho que é a energia, ele move a gente espiritualmente, ele move outras camadas da gente. E aí ele é bom também para o corpo. Mesmo sendo exigente para o corpo, é isso, esse depoimento seu de eu tenho um problema de coluna, mas no flamenco ele, ao invés de se acentuar, ele sana. Então eu acho que tá aí o poder afetivo e psíquico que o flamenco tem, né? Pode ter. E aí, essa jornada na dança, na verdade, eu queria fazer psicologia, daí meus pais me convenceram. Falaram, não, vai fazer dança. Porque na verdade, queria, mas a gente escolhe muito novo isso, né? A carreira. Então, eu fui fazer dança e eu Eu acho que no brinco. Brasil a gente entra na faculdade muito novo. Devia esperar mais um pouquinho. Não tão novo, né? A gente vai muito cru É. de ideias e do que é. Por exemplo, eu não sabia nem, gente, eu ponho um colã, será que eu faço um coque para na primeira o que eu faço? Eu não sabia, eu vou de sapatilha, levo sapatilha, o que eu faço? Aí eu comecei, né, na faculdade. Não se preocupem com o primeiro dia, gente, porque o primeiro dia é sempre trote. E aí depois entrando em contato com outras danças. E sabe o que aconteceu? Eu entrei numa super crise. Eu falei, não quero fazer flamenco. Ai, rolou Porque isso então. rolou. Falei, Que não vou fazer flamenco. delícia. Não é uma arte minha. Então eu ainda tinha um preconceito meu do que é arte minha ou não Aquela minha. coisa do eu quero criar o que é meu, né? Eu acho que mais na questão da identidade brasileira, de Ah, ser sim, brasileiro, sim. né? Então eu ficava muito assim, gente, o flamenco é muito limitado. Ele não, eu não consigo falar sobre tudo que eu quero falar como pessoa, como artista, como Caixinha, brasileira, né? caixinha. Aí eu fui para Espanha, quando eu tinha Ai, que 18. delícia. Eu falei, ai, né, Chuchu? Da caixinha tá você, não é o Flamengo. Do alto dos seus 18 anos, você acha que o Flamengo é limitado? Coitada. Vi o espetáculo do Javier Latorre, um Ai. espetáculo que chama Rinconete e Cortadillo.
E era Eu acho que tem algumas partes que tem no YouTube. O Javier é maravilhoso, ele é lindo, 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 lindo. Ele é um gênio, um gênio. E vi muitas outras coisas também. E falei, bom, é essa linguagem sim, porque eu me sentia muito culpada de amar tanto o flamenco, porque tem aquela coisa, né? A linguagem te escolhe um pouquinho. Mas Sim. eu ficava muito feliz, eu falava assim, daí eu ouvia um cante, ficava lá e curtindo aquilo, falava, gente, mas da onde vem isso se eu não tenho origem espanhola? Tenho, assim, né? Conta baixo isso, porque isso decepciona muita gente. Mas da onde vem esse gosto? Quando eu bailo, eu me sinto tão bem, tão inteira. E eu ficava em crise com isso, porque estava sendo apresentada outras linguagens de dança que são muito potentes, as danças brasileiras, as É, danças é, ao contemporâneo, ao clássico, e que são linguagens muito mais respeitadas também no meio da dança. é verdade. Então, é um pouco uma coisa assim, eu me senti olhada como flamenca, às vezes, no universo da dança, como um bibelô. Ai, que bonitinha! Ela é É aquela que porque sabe eu dançar. acho que ainda tem um pouco desse estigma, tanto a castanhola quanto o próprio. A castanhola sozinha, quanto o próprio flamenco, ela, no Brasil principalmente, ela ainda tem aquela coisa assim, objeto de museu. Ainda tem, para aqueles que não conhecem, ainda tem muito disso. Mas tem o quê? Tem 10 anos que começou a se popularizar mais ainda, que a gente começou a ver mais disso, também na América Latina, o flamenco, porque as pessoas viam as danças regionais no muito um tango, alguma coisa assim, senão era aquelas coisas que a gente via na televisão, né? Ainda tem muito desconhecimento. Lembrando que o flamenco não é uma arte de mercado, é uma arte de nicho. São poucos os alunos, são poucas as pessoas que fazem, então não é uma coisa que atinge a massa. Então tem muito desconhecimento também do que é, qual é a técnica, qual é a cultura flamenca, porque eu brinco com as minhas alunas também. O flamenco, ele é também experimentar uma paella, comer um É uma puchero, cultura inteira, né? É muito. saber falar espanhol, ler os autores espanhóis, enfim, tudo é uma experiência flamenca, tudo é uma experiência para você enquanto bailaor, bailaora. Então, eu falo muito disso. Mas a dança, a faculdade de dança veio na minha vida um pouco, mexeu nesse lugar. Aí eu fui para a Espanha, vi essa possibilidade, as possibilidades infinitas do flamenco, comecei a aceitar mais também essa coisa de eu fazer fusão com música brasileira, apesar do universo flamenco ainda ser muito, eu já ouvi muito. Por exemplo, a gente dança, aquele espetáculo que você viu é um espetáculo de um coletivo artístico que chama Nosso Flamenco, né? Sim. E você viu que tem, as letras são todas com músicas brasileiras. Que delicioso. Olha, você quantas vezes eu ouvi, é tão bonito, mas não é flamenco, né? É lindo, adorei, mas não é flamenco. Mas não é flamenco? Como assim não é flamenco? O que é flamenco, então? Flamenco é só se eu reproduzir aquele formato e tal. Então, é bem interessante, assim, que é como a gente tem que mudar o nosso olhar, a nossa forma de entender o flamenco para cultivar aquela revolução que a gente falou. Eu acho que é muito assim, ó, eu tenho uma essência muito tradicional, muito tradicionalista. Não gosto, confesso que não gosto. Adoro Oi? uma tradição. Sim, mas assim. Você é Capricórnio, nossa senhora, mais forte do que eu, então tá. E nos entendemos. Mas assim, uma coisa que o Cortella me ensinou, e que eu nunca mais vou esquecer, a cultura, assim como a língua, ela não é hermética, ela não é lacrada. Ela está em movimento, ela está em evolução. E, tipo, quer você queira, quer não, ela vai evoluir de alguma forma.
E não tem como, por exemplo, já vi professora, lógico, a gente sempre tem um ícone, alguém que a gente se espelha, se inspira, etc e tal, e eu acho muito bonito você se espelhar em balaúres extraordinários flamencos lá da Espanha e coisa e tal, né? Os cantaores, os guitarristas, etc e tal, mas não dá. Você nunca vai conseguir, pelo menos eu ainda não consegui encontrar quem faça. Eu mesmo já tentei fazer, porque eu adoro cantar. Já tentei botar um cante em português, um cante brasileiro, no estilo flamenco. Não tem como, não acontece. Então, só que o que acontece? Qual que é o tesão da coisa? É a adaptação, é o movimento. Sabe? O flamenco... eu sou tradicionalista. Ok, então vai lá para a Espanha ver o flamenco da Espanha. Porque o flamenco no Brasil, ele vai ter influência do samba, ele vai ter influência do axé. Ele tem a influência porque é um corpo que nasceu para o samba, é um corpo que nasceu para o axé. É um corpo que nasceu para a música caipira, vamos supor. Sabe? Se a gente fosse pegar uma música, seria muito mais fácil encaixar o flamenco dentro de uma música caipira, aquele sertanejão de raiz, aquele modão de raiz, porque é aquele sofrimento do corno e etc e tal, do que colocar num samba, etc e tal. Mas aí é que tá, nós somos tudo isso. E essa energia toda. E o flamenco, ele não é... Quando a gente tem essa cabeça mais aberta, a gente percebe que o flamenco, ele não é barreira, ele é vem pra cá, vem aqui, que eu quero aprender também. Né? Porque a cultura, ela tá em movimento e ela também gosta de aprender. Gosta de se mesclar, de se misturar e de se ampliar para que ela permaneça viva, né? Eu acho que é muito isso. Eu vejo muito isso no teu trabalho, Mari. Sabe o que eu sinto? Eu falo sempre nas minhas aulas também, eu falo, nossa, eu amo os puristas. Porque os puristas mantêm a linguagem com um contorno. Sim. E a melhor imagem sobre isso, quem fez, que eu ouvi, né? Quem fez foi o Alfonso Loza. Eu fui fazer um curso com ele e aí, na verdade, eu ouvi isso da Ana Paula Campoy. Ela me contou como ele usou essa imagem. E eu acho muito bonita, porque ele fala, o flamenco é um guarda-chuva. Adoro essa alusão. Perguntado sobre fusão tradicional, moderno, ele usou essa imagem. E ele falou, nós estamos embaixo dele. Nós não somos ele, né? Nós Sim. estamos embaixo. E daí eu conversando com as minhas alunas sobre isso, falei, nossa, que bonito isso. Porque assim, quem está mais próximo do centro do guarda-chuva, quem está ali segurando a linguagem, tem uma função muito importante de manutenção. E aí, mesmo de referência, né? Sim, tem gente que está mais lá na ponta, tomando mais chuva, porque está sendo mais criticado com a questão da contemporaneidade. Você vê a Rocio Molina e tal, sofre. É flamenco, não é flamenco? Mas está todo mundo ali e todo mundo tem a sua função, né? E todo mundo está abaixo dele e não em cima. Ninguém é revolucionário no sentido de ser a própria linguagem. A linguagem é maior que a gente. Sim. Isso eu achei uma imagem muito bonita e também muito calmante, porque todo flamenco tem isso, vai. Eu não sei, quer dizer, eu como capricorniano tenho um pouco isso. Será que eu não deveria bailar mais assim? Porque a gente gosta da linguagem, eu gosto da linguagem tradicional, de Sim. E não faço às vezes, porque daí eu vejo um vídeo meu e falo, nossa, tá aí, ó, 8 anos de capoeira, tá aí, não tem como esconder. Que delícia! Eu não cresci ouvindo Rancapino, Fosforito, eu cresci ouvindo Chico Buarque, Caetano Veloso. Isso! Olha, eu me arrepio inteiro! Eu acho que essa potência, olha, meu Deus do céu, tô parecendo língua de sogra aqui. Eu acho que essa potência é muito boa, sabe por quê? E o que você falou do guarda-chuva, eu amo essa metáfora do guarda-chuva, que serve para todas as culturas. Não serve só para o Flamengo, ela serve para qualquer cultura, né? E eu acho que essa coisa ela vale muito porque assim, ó,
a gente não fala só daqueles que estão vivos, a gente fala da ancestralidade. A gente fala daquilo que é raiz para nós. Porque, assim, mesmo nós, por exemplo, eu me considero um cabalista moderno. Eu não fico naquela base judaica, apesar do meu estudo ter sido um estudo muito baseado na cabala judaica. Por mais de 15 anos eu estudei cabala judaica, depois é que eu passei a estudar hermetismo, etc. e tal, e que começou a se abrir um pouco mais. Mas, de qualquer forma, eu não me considero nem judaico, nem hermético. Eu me considero um cabalista moderno, porque, assim, eu gosto dessa coisa da liberdade energética, da liberdade de expressão, da espiritualidade, não enquanto religião, mas da espiritualidade enquanto essência divina que cada um tem. E eu acho que isso tem muito a ver com esse guarda-chuva. Porque a gente apanha, realmente como você falou, ninguém chuta cachorro morto, ninguém atira pedra em árvore seca, né? A gente está ali apanhando porque a gente está fazendo esse guarda-chuva crescer. Mas a gente precisa dessa referência do pessoal que está segurando o pauzinho lá. Porque quando a gente tem insegurança, quando a gente tem dúvida, a gente tem que saber aonde, em qual fonte a gente vai beber. A hora que dá sede, a gente tem que saber onde é que tem torneira para matar a sede. E isso é que é muito importante. Então, é bem como você falou assim, é muito bom haver os puristas, e nós também temos nosso lado purista também, né? Mas é importante saber dosar. Porque o purista, ele também tem o lado revolucionário dele, e às vezes ele tem vontade de largar o pau. Tanto que a gente vê muita gente doida aí, eu não vi ainda no Flamengo, mas a gente vê muita gente doida aí, que fazem literalmente alusão à metáfora do chuta o balde da barraca. Como é que é o nome daquele eu esqueci o nome do musicista que introduziu a guitarra, o acordeão, introduziu um monte de instrumentos no Flamengo agora, no final do século passado, a partir dos anos 60, 70. Oi? Sábicas? Eu esqueci. Mas assim, eu esqueci o nome dele, Nossa Senhora. A gente falava muito dele no... Repete? Paco de Lucia? Isso, obrigado. Sabe, o Paco, a humildade dele foi extraordinária, mas olha só, ele estava lá, de certa forma, entre aspas, ele estava lá segurando o cabo do guarda-chuva. De algum jeito ele estava lá segurando o cabo do guarda-chuva. Ou ele tentou. Entendeu? E agora olha só a revolução que ele deu. Por quê? Por que não colocar? Se você tem a opção de colocar uma guitarra, de colocar um monte de coisa junto com o cante, para não ficar só o cante, para florear, para enfeitar, por que não? Mas é a curvatura da vara, né? A gente vai Exato. levando. O fato dela ter essa flexibilidade faz com que ela não se rompa. Isso. Né? Então, os puristas, às vezes, é isso. Eles seguram a linguagem para não se dispersar e deixar de ser uma estética flamenca, né? Então, acho que todo mundo... É bem isso. Todo mundo tem sua função mesmo. É lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Gente, a Mari, ela dá workshops, ela prepara... Ela é doida. A Mari é doida. É uma das artistas mais malucas que eu já conheci, porque ela prepara 2, 3 espetáculos por ano, ela dá conta de dar aula, ela dá conta de fazer... Eu já estava falando aqui, ó, Nina manda bom dia. Daqui a pouco talvez entre uma... E ainda tem filho ainda, essa mulher, gente, olha isso. 2 filhos. Escuta, me conta, como é que foi? Você bailou até que período da gestação? Até muito mais do que eu deveria. Eu assisto os vídeos meus na gestação e falo, gente, por que eu estava fazendo isso? Tanto de sapateado, porque você fala, né? Não, eu não vou fazer. Vou bailar light. Uhum. Você vê, você tá botando uma seguiria lá no palco, linda. No modo flamenco, e aí você esquece. E como a gente faz há muito tempo, o corpo liga aquilo lá e vai. Mas graças a Deus deu tudo certo. Acho que, né, sempre tem que ter... Já nasceram com suas castanholas e seus sapatinhos. É muito gostoso mesmo.
Eu lembro muito de você e da Flávia. Sempre que eu tô com saudade de vocês, eu pego minhas castanholas aqui, fico tocando no jeito tosco, porque eu não consigo praticar todo dia, então a minha castanhola é meio surda, né? Mas sempre que eu sinto saudade, eu sempre mato a saudade de vocês, sempre com sempre com as minhas castanholas aqui. E assim, gente, aproveita, ó, essa mulher aqui é maravilhosa, ela pode dar aula de castanhola pela internet, gente, olha que delícia. Vou fazer aula de castanhola. Hã? Hoje está tudo montado aqui, aquilo que você viu era o tablado, porque às 10 eu vou dar aula de castanhola. Olha lá, tá vendo que delícia, gente? Então aproveitem-se dessa mulher, libertem-se, porque o Flamenco é libertador, sim. Como eu falei, da mesma forma que o balé clássico tem suas limitações e muito potentes, muito fortes, porque o balé clássico ele foi literalmente uma cesta de flores feita só para mulheres e hoje em dia eu acho lindo. Da mesma, olha, eu fiquei feliz pra caramba quando eu vi um grupo de homens fazendo o Lago dos Cisnes. E aquilo é extraordinário porque é muito engraçado, fica muito cômico e é uma delícia. E mais ainda, quando eu vi um grupo de homens vestidos de balaouras flamencas. Aquilo para mim foi a realização, foi a libertação, porque aquilo ali, sabe, é para quebrar mesmo, para dizer, não, gente, todo mundo pode tudo. O que é a roupa? Shakespeare já falava isso, né? O pessoal que não sabe o que significa drag queen, drag é uma sigla, significa boy dressed as a girl, né? Que é vestido de mulher, né? Então, aí o pessoal no século XX, quando criou a drag queen, que a gente conhece hoje, criou queen porque, assim, né? Vestido de rainha, no caso, né? Por isso esse espalhafato todo é assim. É essa revolução que a gente quer. Por que mulher não pode usar calça, homem não pode usar saia? Por que só mulher pode usar maquiagem, se a maquiagem antigamente era essencialmente masculina? Por que o homem não pode usar salto, se o salto foi criado para o homem? E a mulher depois sabe, são inversões que a gente não consegue entender e essa energia fica perdida. E eu acho que essa quebra de tabu é muito importante. Muito. O Lucas entrou aí, querido. Você falou, lembrei desse espetáculo do Manuel Linhan, o Viva. E você sabe que eu quase me peguei com uma russa no vestiário, lá em Jerez. Sim, eu estava fazendo o curso da Talegona, da Carmen La Talegona, em Jerez o ano passado. E aí a gente estava no vestiário, se trocando, né, pós-aula. E aí essa moça russa falou: ai, eu adoro o Manuel, o Linha Manuel, a intimidade, né? Adoro o Manuel, mas esse último dele não dá. Tipo, se passou, né? Porque eles estão vestidos de mulheres. Aí eu não estava muito católica, muito paciente, eu já olhei. Por que não? Opa! Eu falei, por que não? Por que ele não pode fazer isso? Por que você sente isso? Mas eu tava brava, assim. Aí a Carmen, que já tem muito mais classe que eu, muito mais paciência, ela falou, não, ela até quis explicar uma coisa que eu não sabia do espetáculo, mas como ela botou de um ponto de vista afetivo, ela derrubou essa sensação da moça. O que ela falou? Quando, enquanto ele crescia, ele olhava as grandes bailaoras e ele queria ser aquilo. Ele queria, era uma admiração tão grande. E esse espetáculo é uma homenagem. Derrubou qualquer preconceito, essa visão afetiva derrubou qualquer preconceito que essa moça pudesse ter. Mas ainda está o preconceito implícito aí, por quê? Só quando é assim, só quando é um espetáculo incrível, com um bailador irretocável. Eu sinto que o Linhan, no outro ano que eu tinha ido para Jerez, ele bailou não, nesse ano mesmo, ele bailou, não, outro, foi outro, eu já me perdi desses festivais de Jerez. Ele bailou de bata e mantão no Teatro Villa Marta,
né, numa comunidade. Aliás, ele de Manton é para chorar vendo ele dançar de Manton, né? Meu Deus do céu. É enlouquecedor. Eu assisti do lado da Miri Galeano e da Concha Rarenho. E a Concha, que é uma diva da bata de cola e do Manton, da bata de cola, ela estava assim, Manuel, ela não fala pra mim, puta. Do tipo, como que ele faz isso, gente? Porque parece que ele solta o Manton, parece que o Manton tá automático dançando em volta dele, é um negócio louco. Louco! O Lucas está falando aqui, né, que engessaram o flamenco de forma que o homem tem que ser todo machão, porque senão não é flamenco. Na verdade, essa é a essência lá de trás. Esse é como o flamenco nasceu, né? Já que ele nasceu como uma forma de revolução dos homens. Mas isso não quer dizer que a gente precise manter isso, até porque ele nasceu num período extremamente machista, que foi o final da Revolução Industrial. Né? Foi um período extremamente machista, extremamente retrógrado em que se vivia, até porque foi justamente para combater a proscrição que o flamenco nasceu. Né? E justamente para combater a proscrição, se naquela época foi para combater a proscrição, hoje mais ainda. Então, assim, só que aí é um movimento muito interno e que tem que eclodir de dentro para fora. Se não for, o externo não age dentro do flamenco. Aí é onde está. O flamenco é uma cultura onde o externo não tem ação. Se não for a gente que conseguiu entrar dentro e que tem influências de outras culturas já no nosso sangue, não acontece esse movimento de renovação. Isso é uma dinâmica do flamenco muito constante, né? De validação da inovação. Então, assim, mas a gente ainda tem aí contida nessa dinâmica, contido o preconceito. Por quê? A validação só acontece, a permissão só acontece porque ele é o Linhan, porque ele é irretocável, porque ele é maravilhoso, porque você não tem o que falar, você não tem aonde criticar. Você assiste os espetáculos dele e assim, é cavalar, chega até, né, de tanta perfeição, de tanta densidade. Então, aí ele ganha. É como se ele ganhasse o direito de se expressar como homossexual, como bailaor. Aí ele ganha. Mas ainda tem uma dinâmica do preconceito. Mas no próprio universo brasileiro, se você for olhar, Carlinhos, o nome daquele menino que dançou com você no espetáculo, não é? Se você for observar no próprio universo brasileiro, porra, o Carlinhos não tem 50 anos de dança, mas ele é um balaor muito bom. E eu ouvi comentários a respeito da dança mais delicada, mais feminina dele. Eu falei, gente, mas ele é gay. Você sabe que isso foi... Nós dois, a gente não trabalha mais junto, ele não é mais professor no estúdio, mas a gente trabalha junto ainda no nosso flamenco e tivemos uma trajetória aí de 18 anos trabalhando juntos. E a nossa dinâmica foi muito também transformadora para mim, espero para ele também, no sentido de assim, eu buscava muito o masculino do baile dele. Então, eu muitas vezes falava, Carlinhos, eu tô mais masculina que você, vamos, o braço, a coisa. Eu puxava dentro da minha possibilidade humana e flamenca da época isso dele. E aí eu fui vendo coisas, assisti o Amador Rojas, quando o Canales veio com o Bernarda para cá, fomos até BH, se transformou tanto, e eu comecei a pedir perdão para ele, né? Desculpa, Carlinhos, eu fico puxando isso, mas... São as nossas raízes. E ele falou, não, eu gosto que você faça isso, porque eu gosto de entrar em contato com essa força e esse lugar do machão, do masculino estereotipado em mim. Mas aí também, enfim, daí são méritos dele também. Ele cresceu, com certeza. De ir achando um baile autêntico, um baile dele. Ele sofreu e deve sofrer ainda muito por isso. Sim, sim. Mas aí é que está a grande questão, porque as pessoas que gostam do Carlinhos são as pessoas que
que gostam do baile do Carlinhos principalmente, são as pessoas que sentem essa humildade dele e principalmente a energia que ele coloca no baile dele, porque assim, eu me arrepiei inteiro e chorei vendo na hora dos solos dele. Sabe? Essa energia não são todos os balaúres que colocam em você, não são todos os cantaores que colocam em você, são aqueles específicos que têm o poder da cultura dentro de si. Mas você vê que, novamente, ele é um bailaor, homossexual, negro, mas ele só ganha esse selinho também porque ele é incrível. Sabe? Porque o Carlinhos é um bailaor que não tem nenhuma limitação técnica. O Sim. sapateado que você pedir para ele fazer, na velocidade que você pedir, ele vai fazer. Enfim, é um bailaor sem limitação técnica. Mas aí, como o Linhan, só ganha esse selinho porque é assim, se ele fosse menos bom, será que o crédito, entendeu? Agora sim, para a gente ver assim, vou pedir uma leitura meio técnica para você, porque eu acho que é muito importante para as pessoas poderem ter um parâmetro dessa questão, principalmente para entender essa potência. A gente já está quase terminando aqui, já quase acabando, senão o Instagram vai querer derrubar a gente. Mas assim, essa é na questão do ensino, você como professora e estudiosa do flamenco, na questão do ensinar o flamenco, você acha que o ideal seria, na tua opinião, o ideal seria nós ensinarmos um flamenco mais livre, mais solto, ou nós fazermos esse ensino do flamenco mais de guarda-chuva, mais de centro de guarda-chuva, e no final, quando a gente for vendo a evolução do balaor, a gente perceber que ele está evoluindo, então aí sim ir soltando. Mais ou menos como foi com você e o Carlinhos, né? Que você, de repente, você viu que ele estava construindo o baile próprio dele, então você foi soltando e foi deixando ele evoluir. Seria melhor fazer dessa forma ou seria melhor já construir um bailaor mais solto? Olha, essas coisas, é como você falou, a pedagogia, por exemplo, as opções pedagógicas que eu faço para o estúdio e para mim quando eu saio fora para dar curso, elas também ficam sempre impactadas, assim. Eu brinco que quando teve uma vez que a Miri Galiano veio dar um curso no estúdio e ela tinha acabado de fazer uma imersão com o Torombo. E aquilo impactou ela e a gente de uma forma que a gente mudou toda a pedagogia do estúdio. Então, está sempre em reflexão. Eu acho que isso é o importante. A gente está sempre refletindo, porque não tem dado de realidade. Ah, é assim. Não, é culturalmente construído assim. Uhum. Hoje em dia, eu penso mais essa liberdade desde o começo. É o que você falou. Legal, Então, legal. e depois que a pessoa... Hoje não. Hoje eu penso, a pessoa tem que ser ela desde sempre. E tem que ter a expressão dela desde sempre. Com respeito às bases, óbvio. Uhum, perfeito. Eu acho que... tipo, não, então você faz, flamenco, 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 flamenco tradicional. E aí depois, lá na frente, você ganha a possibilidade, o selinho de agora você pode fazer fusão. Agora você pode dançar com um abanico. Agora você Sim, pode... entendi. Não tem isso para mim. Uhum. Hoje eu penso um pouco diferente. Eu já dei muita aula assim, tentando ver a base, e a pessoa ganhar a possibilidade de desconstruir aquilo. Eu acho que com respeito e estudo e densidade, a liberdade está sempre aí. Tem que estar sempre aí, tem que estar sempre permeando a busca de cada aluno, a busca de cada artista. Então, eu acho que é mais uma questão de estar sempre aberto, sempre presente e sempre humilde e sempre disponível intelectualmente, psiquicamente, porque é difícil. Às vezes eu falo para os meus alunos, ai, tem algum lugar em mim aí que eu não entendi, eu estou querendo voltar lá para o tradicional, porque saiu um pouco da minha zona de conforto, me mexeu, eu não sei como fazer. Nossa, eu dei a conta de quantas vezes eu errei com os alunos, quantas desculpas eu já pedi para aluno e tal,
Mas, assim, eu espero que eles sintam pelo menos essa presença Nós ali. vamos cair. Vamos cair. Mari, muito obrigado. Deus abençoe. A gente se encontra mais. Com certeza eu vou te chamar mais vezes para a gente se ver aqui. Um beijo no teu coração, meu amor. Muito obrigado. A Pri fala do TED Talk da Rocio Molina. Sim, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Beijo.